Diz assim, Atos 1:6. Os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. Verso 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: homens da Galileia, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que vocês o viram subir. Quem acredita nessa promessa aí? Amém? Estamos num culto de avivamento, e Atos capítulo 1 e 2, na verdade Atos é um livro extremamente importante para a igreja moderna, porque Atos ele mostra como começamos, como chegamos até aqui, né? Atos ele mostra a criação da igreja primitiva, e a evolução da igreja é o que nós vivemos hoje. E Atos ele é conhecido mundialmente por Atos capítulo 2, não é? Porque foi ali que o Espírito Santo desceu. Só que Atos ele não começa em Atos 2, ele começa em Atos 1. E acredite, tudo o que acontece em Atos 1 é extremamente importante para o que acontece em Atos 2. Você vai ver esse texto que nós lemos, é o texto que nós estamos recitando esse mês, quando Jesus libera aquela palavra para os discípulos, dizendo que eles seriam cheios de poder. Ele está respondendo uma pergunta dos discípulos. E qual é a pergunta? Os discípulos perguntam para Jesus, pastor Hélio, o seguinte: é agora? Os discípulos percebem que Jesus está indo embora, que ele está subindo, que ele está ressuscitado, e eles perguntam: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? E por que eles perguntam isso? Perguntam isso, pastor Zeri, porque eles têm uma visão militarizada. Eles achavam que Jesus tinha que ter exército, armas, palácios, para tomar o reino à força. Eles entendiam isso. Então, quando eles veem que Jesus está subindo, eles estão preocupados. Eles perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar? Porque eu não estou vendo palácio, não estou vendo exército, não estou vendo arma. E aí Jesus responde o texto que a gente está lendo esse mês: olha, não cabe a vocês conhecer o tempo, ou a época, ou a forma que Deus vai operar, mas vocês receberão o poder e serão cheios do Espírito Santo. Entenda que a palavra poder aqui, ela vem do grego dunamis, que significa força, potência elevada, energia constante. Então veja que quando Jesus diz que os discípulos seriam cheios de poder, ele não está dizendo somente sobre curar enfermos. Esse poder não faz referência só a curar enfermos, ou a fazer milagres, ou a libertar pessoas. Esse poder é muito mais do que isso. Quando Jesus disse: vocês serão cheios de poder, ele está dizendo que esses homens iriam carregar algo dentro deles, queriam fazer com que eles se tornassem mais poderosos do que eles eram. Porque, meus irmãos, olhem para cá, por favor, o que faz 120 homens num cômodo de um prédio se tornarem testemunhas de Deus na terra não foram os milagres. O que faz 120 homens no cômodo de um lugar serem cheios de Deus e se tornarem o que se tornaram os apóstolos e discípulos, os criadores da igreja, não foram as manifestações espirituais. O que fez 120 homens, 2023 anos depois, ainda estarmos falando deles, foi a força que Deus colocou neles. É aquilo que eles passaram a carregar, foi aquilo que Deus plantou no meio dele. É por isso que as guerras não param a igreja, é por isso que as pandemias não travam a igreja, é por isso que a política corrupta não consegue fechar as portas da igreja. 2023 anos depois, nós estamos aqui ainda reunidos no mesmo lugar, debaixo do mesmo poder, carregando a mesma promessa, esperando a mesma coisa aí na mesma unidade. Se tem alguém que entende que Atos capítulo 2 é a mesma coisa que o dia 8 de 2023 de agosto, faça um barulho aí para ele. Sabe por quê? Porque a unidade ainda atrai a presença de Deus. Olhe para cá, irmão, o que faz você continuar?
O que faz você perder e não parar? O que faz você sofrer e não desistir? Não é a faculdade que você fez, não é o salário que você ganha, não é o título que você tem e nem a cadeira que você senta, mas a presença que você carrega. E essa é a raiva do diabo, porque achou que no meio de todo esse processo ia ver você reclamando, murmurando em casa, dizendo que não ia para a conferência, mas hoje ele vai ter que se rasgar aqui, porque tem uma geração que está dizendo: eu estou no mesmo espírito. Será que tem alguém para manifestar essa palavra aqui? Eu vim pregar para uma geração que tem fome e sede de Deus, alguém que está dizendo: eu não entrei aqui apenas para fazer parte de um culto, eu entrei para ser cheio da presença. Tem alguém para manifestar isso aqui? Mas escute uma coisa: por que você acha que em 1867 um homem chamado Alfred Nobel, o cara pegou nitroglicerina, misturou com alguns agentes químicos e fez uma substância altamente explosiva que ele deu o nome de dinamite? Pastor, e daí? É porque dinamite vem da mesma palavra que significa dunamis. Dunamis vira dinamis, dinamis vira dinamite. Aí eu entendo Mateus 16:17, que diz que as portas do inferno não prevalecerão. Porque eu nunca vi porta, por maior que seja, ficar de pé diante de dinamite. Porque se uma bisnaga de dinamite, irmão, causa um impacto terrível, imagina todas elas reunidas numa segunda-feira. Experimenta acender para você ver o que acontece. Aí eu entendo que João falou: eu vos batizo com água, mas está vindo um aí que é maior do que eu. O máximo que eu posso fazer com você é te mergulhar no rio, mas está vindo alguém que vai te acender do lado de dentro. É por isso que a minha Bíblia diz que o fogo arde continuamente no altar. É por isso que Deus descia no Monte Sinai e o monte fumegava em chamas de fogo. É por isso que de dia a coluna era de nuvem, mas de noite a coluna era de fogo. É por isso que Isaías foi purificado com uma brasa pegando fogo. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não pereceram numa fornalha que pegava fogo. É por isso que Elias restaurou o altar e Deus respondeu com fogo. É por isso que João na ilha de Patmos olhou para o alto e quando ele viu Deus com olhos como chama de fogo. A minha Bíblia diz que os seus cabelos são brancos como a neve, a sua voz é como um som de muitas águas, da sua boca sai uma espada mais afiada que 2 gumes, e ele virá sentado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor. Será que tem uma geração para cima ali? Onde estão os filhos do fogo aqui? Eu vim pregar para gente que está dizendo: eu não entrei aqui só para participar, eu entrei aqui para queimar por ele. Então escuta isso aqui. Jesus ele sobe e libera uma promessa: ó, eu vou liberar poder para vocês. Os discípulos recebem isso e vão para um lugar. Eu quero muito que você ouça isso aqui. Enquanto eles estão reunidos, como nós estamos, eles começam a orar. Aí se você ler mais um pouquinho, você vai ver que Pedro ele fica de pé e fala assim: seguinte pessoal, Judas traiu a gente, mas isso não é motivo para a gente parar. Fomos enganados, sofremos um baque, mas vamos escolher alguém para colocar no lugar dele. E a Bíblia diz que eles lançam a sorte. Quando eles lançam a sorte cai sobre um homem chamado Matias, e Matias vira um novo discípulo. Só que eu quero que você entenda que a palavra lança a sorte é a mesma palavra utilizada em Marcos capítulo 15, quando os soldados lançaram sorte para ver quem ficava com a roupa de Jesus. Você sabe que Jesus está sendo crucificado, os soldados querem o manto que Jesus carrega, então eles começam a lançar sorte para ver quem fica com o manto. Então escute, pastor Alex, aqui tem 2 grupos que estão fazendo o mesmo método, mas com motivações diferentes. O primeiro grupo está lançando sorte para ver quem fica com a veste, e o segundo grupo está lançando sorte para ver quem entra no lugar de Judas. Então tem um grupo que está lançando sorte para dividir, e o outro está lançando sorte para continuar. Porque existe um buraco nos discípulos, um morreu, tem que entrar outro. Então eles lançam sorte para colocar alguém no lugar. Aí o texto diz que quando eles lançam sorte sobre a veste de Jesus, sabe o que acontece? O céu fecha, de meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre toda a terra. Mas quando eles lançam sorte
para botar alguém no lugar de Judas, o versículo seguinte é Atos capítulo 2, que diz que cumprindo-se os dias do Pentecostes, o Espírito desceu, ou seja, o céu abriu. Então na primeira vez que lançaram sorte, o céu fechou. Na segunda vez que lançaram sorte, o céu abriu. Na primeira vez que lançaram sorte, para ver quem ficava com a veste de Jesus, houve trevas. Mas quando lançaram sorte para colocar alguém no lugar de Judas, o céu abriu. Você percebeu que quando você lança sorte para dividir, o céu fecha? Mas quando lança sorte para continuar, o céu abre. Lançou sorte para falar mal do evento, é céu fechado, irmão. Lançou sorte para dizer, eu vou sair daqui cheio, céu aberto. Lançou sorte para ir contra a unidade, céu fechado. Lançou sorte, estou contigo, pastor, onde o senhor estiver, eu estou, céu aberto. Lançou sorte para dizer, olha, eu vou dividir esse negócio, o céu não abre. Mas se disser, eu vou permanecer até o fim, eu estou contigo e não abre, eu vim aqui para receber, é céu aberto. Se você perdeu e não parou, se você sofreu e continuou, se você passou por um problema e não desistiu, eu tenho que te dizer isso aqui, há um céu que responde a oração de gente que permanece, que continua, e nada vai tirar a adoração da minha boca. Se tem uma geração que está dizendo, nada pode parar o adorador, eu estou aqui para te dizer, há um céu aberto sobre a tua vida. Céu aberto. Então veja, lançou sorte, entrou alguém no lugar de Judas, todos reunidos. Agora o Espírito pode vir, por quê? Porque tem unidade, não tem lacuna. O céu, as pessoas estão reunidas com o mesmo propósito. Aí começa Atos 2. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Tem gente que fala que veio um vento. Leia direitinho. Veio um som, como de um vento impetuoso. Para você entender o som, vento, você precisa entender o som. Por quê? Porque vento é assim, você não vê. Vento não tem cor, vento não tem cheiro, vento não dá para tocar. Mas quando ele passa, todo mundo sabe que ele passou. Porque vento ele pode destruir como uma ventania, pode refrescar como uma brisa. O vento ele é invisível, mas é real. O vento não dá para ver, não dá para sentir, mas ele está presente em todos os lugares. Não adianta brigar com o vento, que ele não para de correr. Você pode fechar a porta na cara dele, ele passa por baixo. Se você abrir, ele passa pelo meio. O vento tem lugar de colocar água aqui, jogar para lá, ou tirar água de lá e colocar aqui, porque não tem como controlar o vento. O vento é incontrolável, ele faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Não tem como você impedir o vento de ventar. O que é isso, pastor? Isso é o Espírito Santo de Deus. Você não vê, você não enxerga, você não toca, mas quando ele passa, ele transforma. Será que tem alguém me entendendo aqui? Eu não vim pregar para gente que não sabe, eu vim pregar para uma geração que está dizendo, eu quero a presença de Deus na minha vida a todo custo, eu não vou sair daqui vazio. Irmão, escute uma coisa, você precisa ser profético. Pastor, a gente está no culto de avivamento. Você sabe da minha história um pouquinho? Eu tenho 2 filhos. Um deles é o Benjamin. Benjamin é autista. Eu paguei, pastor Alex, R$1.600 para ter um diagnóstico dele. Quando eu peguei o diagnóstico, a médica falou, ele é autista. Eu falei, amém. Comecei a falar com alguns amigos meus, e tinha uma parente minha assim do lado. Eu virei para ela e falei assim, olha, Benjamin é autista mesmo. Aí ela falou assim, que pena, porque agora ele vai ser dependente de você a vida inteira. E eu olhei na hora e falei assim, mentira! Ele vai crescer, ele vai ter filhos, ele vai ter ministérios, ele vai se casar, ele vai ser alguém importante nesse mundo, porque palavras contrárias não são mais poderosas do que palavras proféticas. Será que tem alguém para entender que quando você libera uma palavra, o mundo espiritual se move? Você não entrou aqui apenas para receber, mas para declarar. Quando o Espírito Santo enche alguém, ele coloca para fora aquilo que ele mesmo colocou para dentro. Se tem alguém com coragem para dizer, a muralha não fica na minha frente, os meus problemas não vão me consumir. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele declara, o mundo espiritual se move, o céu decreta e a terra obedece. Será que tem alguém para reagir a essa eu vim pregar para uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Irmão, você precisa declarar, porque o Espírito Santo sempre vem com evidência. Quando ele encheu o povo falou, ele disse, eles começaram a falar em novas línguas. E o texto é interessante, o texto diz que as pessoas começaram a se admirar.
Eu gosto muito disso aqui. Por que eles se admiraram, pastor? É simples. O texto diz que as pessoas que estavam naquele dia, na festa do Pentecostes, ficaram admiradas, porque ouviam os discípulos falando na sua língua. Pastor, nunca entendi esse negócio. Vou te explicar. É como se tivesse alguém aqui do Japão. Ele dá glória a Deus em japonês e entende português. É mais ou menos isso. Então eles começaram a falar em línguas e as pessoas que estavam de outro lugar lá começaram a dizer: cara, isso é forte, hein? Eu estou conseguindo entender o que eles estão dizendo. Eu estou conseguindo entender exatamente o que eles estão falando. Pastor, o que isso quer dizer? Deixa eu te explicar. Quando o reino de Deus chega, irmão, todo mundo entende o que acontece. Porque o reino de Deus, ele é inclusivo, não é separador. Aqui é o único lugar que o rico senta do lado do pobre para ouvir a mesma coisa, ser transformado do mesmo jeito. Porque aqui não tem quem canta muito, quem canta pouco. Aqui não tem quem arrebenta, quem não arrebenta. Aqui não tem quem manda bem, quem não manda bem. Todo mundo aqui está debaixo do mesmo Espírito e debaixo da mesma misericórdia. Então quando o reino de Deus chega, ele não enche dois, ele enche todos. O princípio é o mesmo, estavam todos reunidos e todos foram cheios. Será que tem alguém para manifestar isso aqui? Será que tem alguém para dizer: pastor, eu não entrei aqui apenas para ouvir uma palavra, eu entrei aqui para receber algo do alto e não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Verbalize isso, diga: Senhor, eu tenho fome e sede de justiça, eu tenho fome e sede de ti. Eu não quero viver apenas de um crente que ouve e sai do mesmo jeito, mas um crente que recebe, é cheio e enche outras pessoas. Todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios. Só que tem um problema aqui. Qual é, pastor? É que teve um grupo que ficou admirado e começou a dar glória a Deus. E teve outro que disse: estão embriagados. Teve um grupo grande que falou assim: glória a Deus, eu entendo o que eles dizem. E teve um outro grupo que disse: eles estão embriagados. Faço uma pergunta para você que é inteligente aqui. Como é que tem um grupo de pessoas que está no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa, vendo a mesma coisa, mas tem um grupo que está glorificando e o outro que está criticando? E eles começam a criticar e dizer: eles estão embriagados. Na hora que eles falam isso, Pedro levanta e fala assim: não, isso aqui não é embriaguez. Ninguém aqui está sob efeito de vinho. Ninguém aqui está bêbado. O que está acontecendo aqui é cumprimento de profecia. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem gente que vai ficar confundida a teu respeito, porque não consegue entender que o que você vive é promessa. É aquele tipo de gente que fala: como é que ele pode estar ali? É porque ele não viu você matando leão e urso. Não vai entender como você derruba gigante. É assim mesmo. Porque cumprimento de promessa é assim: ninguém vê na hora que ela é liberada, só vê a hora que ela acontece. Então Pedro fala assim: não, isso aqui é cumprimento de profecias, isso aqui não é embriaguez. Alguém pode ter falado: Pedro, está falando de quê? Você nunca leu Joel 3, não? Que diz: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e servas eu derramarei o meu espírito. E naquele grande dia o sol escurecerá, a nuvem ficará vermelha, a lua ficará em sangue, mas todo aquele que resolver invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Será que tem alguém para invocar o nome dele aqui? Irmão, esse aqui é o primeiro grande avivamento da história. Você precisa entender que a gente fala muito de avivamento, mas a gente estuda pouco sobre avivamento. Porque avivamento não começa quando a gente libera palavras proféticas. Avivamento acontece quando a gente vai para o quarto. Avivamento não acontece quando a gente fica dizendo que vai avivar, porque avivamento não é movido a palavras, é movido a atitudes. É por isso que quando alguém fala: não, porque houve um grande avivamento do pastor na rua Azusa, mas tinha um pastor lá chamado William Seymour, que botava a cabeça debaixo de um caixote e começava a orar. E quando ele fazia isso, depois de mais 3 horas orando, o teto começava a pegar fogo. Por mais de 4 vezes chamaram o bombeiro para apagar o fogo. Quando o bombeiro chegava, não tinha fogo nenhum, mas tinha alguém debaixo do caixote orando. Entenda que quando alguém está disponível a ser avivado, esse alguém não fica falando, ele vai pedir a Deus que o avive. É por isso que o avivamento de Gales aconteceu, porque tinha um garoto chamado Evan Roberts, que estava com os 4 amigos dentro de uma sala de escola, dizendo: Senhor, bota Gales na minha mão e aviva esse lugar. E em 9 meses, mais de 100 mil pessoas se converteram. A polícia não trabalhava porque ninguém fazia crime, não tinha ninguém para julgar porque as pessoas pagaram as suas dívidas, os bares foram fechando porque ninguém queria beber. Porque quando avivamento vem, você não fala só em mistério, você muda de atitude. Avivamento não é falar em línguas,
atirar lança em Davi e matar ele, porque avivamento acontece não é quando eu estou num ambiente profético, é quando eu pego que está aqui e levo para lá. Se você levar Jesus para casa, a tua casa é avivada, o teu marido é avivado, as coisas mudam. Você precisa entender que é para levar Jesus para lá, isso é avivamento. Então veja que Pedro está pregando para eles. Ele está dizendo, você precisa ser avivado. Pastor, quando é que foi que Pedro fez isso? No dia do Pentecostes. Pentecostes é uma festa, deixa eu te explicar isso aqui. Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Pastor, comemora o que no Pentecostes? Comemora a primeira colheita, os primeiros frutos. É isso que se comemora. Pentecostes fala de colheita de frutos. E o nome Penta é porque vem 50 dias depois da Páscoa. Pastor, e Páscoa é o que? Outra festa. Só que nessa festa da Páscoa não comemora nada. Páscoa comemora com sangue, com dor, com sacrifício. Mas 50 dias depois, Pentecostes, colheita. Então na Páscoa, sacrifício. Pentecostes, colheita. Eles foram cheios, não foi na Páscoa, foram cheios no Pentecostes. O que isso quer dizer, pastor? É porque mataram Jesus na Páscoa, achando que iam acabar com ele. Maltrataram, bateram. Mas 50 dias depois, ele já estava colhendo os primeiros frutos daquele sacrifício. Eu imagino o pastor Cleito, quando bateram nele no pátio do palácio, alguém achava que estava maltratando, mas não sabia que estavam semeando o sangue dele naquela terra. Eu imagino ele carregando uma cruz que não era dele, alguém dando chicotada nele, mas eles não sabiam, pastor Zeri, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Eu imagino lá na cruz do Calvário, a hora que ele está prestes a morrer, ele deixa naquele mundo, um soldado pega uma lança e fura o lado dele, sai sangue e água. Para aquele soldado está constatado, não tem mais vida naquele corpo, acabou, não existe mais vida ali. Mas o pobre do soldado não sabia que tinha acabado de começar o maior plano de salvação da humanidade. Quando Deus decide avivar o lugar, nada pode impedir que Ele faça. Será que tem alguém para acreditar que Piabetá vai passar por 4 dias de avivamentos? Ou tem alguém para reagir a essa palavra aqui? Onde está a geração que está dizendo: eu não entrei apenas para ouvir, eu entrei para queimar? E sabe o que eu mais gosto aqui? Olha para cá. É que ele avivou o lugar onde mataram ele. Maltrataram em Jerusalém, chicotearam em Jerusalém, crucificaram em Jerusalém, maltrataram em Jerusalém. E ele diz: é aqui mesmo. Glória a Deus. O que Jesus está dizendo? Eu não sou como vocês. O que vocês fazem contra mim não muda quem eu sou. Se eu tiver que avivar, eu vou fazer aqui. Então entenda uma coisa: o fato de ter alguém que não concorda com aquilo que você acredita não vai mudar o avivamento de Deus. O fato de ter alguém na tua casa que não acredita na fé que você carrega não muda aquilo que você carrega. O fato de ter alguém que está contra um evento ou contra alguma coisa, isso não vai abalar aquilo que Deus quer fazer. Porque quando Deus quer fazer, onde houver 2 ou mais reunidos ali, será que tem alguém entendendo isso aqui? Pastor, tem gente que não concorda, mas se Deus quiser Ele faz. Tem gente que não quer participar, se Deus quiser Ele faz. Tem gente que não está com vontade, pastor, e daí? Se tiverem pessoas com o coração aberto dizendo: eu quero, Ele desce e aviva. Tem alguém para clamar por avivamento? Onde está a geração que está dizendo: eu quero queimar? Escute isso aqui, pastor Zeri. Tiveram algumas pessoas que quiseram orar pelo meu filho, dizendo que ele tinha que ser curado. E Deus falou no meu coração: não peça isso. Eu dei para você um presente, não foi uma doença. Aí esses dias eu estava sentado na mesa, eu e a minha esposa, cadê o louvor? Pode vir. Sentado na mesa, eu e a minha esposa sentado. Eu fui ao banheiro. Pastor Wellington, colocaram lá na televisão, minha esposa colocou um louvor. Tem um louvor, é de um grupo chamado Morada. O louvor fala assim, ó: Ele entrou na casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. O louvor faz isso. E deixa eu te explicar uma coisa aqui sobre autista. Todo autista é literal. Você diz para ele assim: está chovendo, esquece, ninguém vai mudar isso. Para ele está chovendo. Você diz para ele assim: isso aqui é vermelho, Benjamin, esquece. Para ele é vermelho sempre, nada vai mudar. Porque ele é literal, não tem outra opinião. Ele acredita no que você diz. Então ele está sentado na mesa, está olhando para a televisão, minha esposa está escrevendo alguma coisa. Quando ele ouviu a música, a letra da música diz assim, ó:
Ele entrou na casa. Na hora ele olhou para a porta. Aí ele viu, ele ia estar na mesa. Irmão, ele puxou a cadeira. Quando a música diz, ele nos observa e começou a ajeitar a roupa dele. Ele tem 5 anos. Aí ele sentado, ele virou para minha esposa e falou assim: mamãe, ela falou, fala Benjamin. Ele disse, Deus está aqui. Escute algo aqui. Se eu chegar para esse menino e disser para ele, filho, deixa eu te contar um segredo, Deus ressuscita mortos. A probabilidade desse garoto chegar no velório, botar a mão no defunto e falar para ele, levanta em nome de Jesus, é quase 100% desse defunto levantar. E por que, pastor? Porque ele não tem dupla opinião, ele não tem outra ideia. Para ele, literal, se diz que ressuscita, ressuscita. Não tem uma palavra para alguém. Se Deus batiza com o Espírito Santo, se Deus enche pessoas, se Deus cura enfermidades, se Deus liberta pessoas, não